Acompanhe agora o programa Café com a Prefeita, uma produção da Prefeitura de Bonito de Minas, abordando assuntos de interesse daquela comunidade. Olá, amigos telespectadores, aqui é o amigo Paulo Magalhães, estou chegando por aqui, nesse horário, aqui no Canal 7, para falar para vocês que a partir de hoje nós iremos começar uma sequência de programas com o título Programa Café com a Prefeita. E para fazer jus ao nome do nosso programa, eu vou receber ela, a nossa prefeita Vânia Carneiro, que já está aqui no nosso estúdio para conversar conosco, para falar um pouco da sua vida, contar a sua história. Uma guerreira, uma mulher, prefeita do Bonito de Minas, uma mulher empoderada, cheia de garra, que eu conheço há muito tempo. E nesse comecinho de programa, Vânia, primeiro de outros que virão pela frente, eu gostaria de conhecer, juntamente com os nossos telespectadores, a Vânia, mulher, mãe. Eu queria que você falasse um pouco de você, contasse a sua história. De onde veio essa garra, como tudo começou, como você começou aí na carreira política. Fala para mim da Vânia, desde o começo, família, infância. Conta um pouquinho da sua história, pode ficar à vontade. Paulo, é um prazer enorme estar aqui, né? Obrigada por você estar fazendo essa entrevista comigo, realizando essa entrevista. Eu adoro falar da minha história, da minha vida, porque eu tenho certeza que ao falar da minha história, ao falar da minha vida, eu posso estar inspirando outras mulheres a poder entender que é possível a gente se empoderar, que é possível a gente conciliar trabalho, maternidade, ser esposa e principalmente a assumir essa responsabilidade que é fazer política. Eu nasci no Gibão, né? Tenho o maior orgulho de falar que eu sou do Gibão, que eu nasci nas mãos de parteira. Falar que a minha mãe é que me ensinou a ser empoderada, porque a minha mãe era uma mulher empoderada, apesar de não saber ler, de não saber escrever, mas comandava toda uma comunidade e ela me ensinou. Mas o mais importante é que ela me ensinou a ser essa mulher que sou, mas sem jamais abrir mão dos meus princípios. Então eu nasci no Gibão, tive a oportunidade de sair para fora para poder estudar, a gente falava para fora para poder estudar. Estudei até a antiga 8ª série e na minha região, na minha comunidade, não existia escola nenhuma. E a minha mãe, essa mulher aguerrida que gostava de política, ela simplesmente me pediu: minha filha, pare de estudar e venha dar aula aqui para essas crianças. E eu retornei, apesar de que todos os anos eu passava as minhas férias no Gibão, eu retornei para a comunidade para dar aula como professora leiga aos 15 anos de idade. 15 anos. Aos 16 anos, o meu pai me emancipou mesmo, para que eu pudesse assumir a responsabilidade de ser a presidente de uma associação aos 16 anos. E aí começou a minha trajetória política. O Gibão na época era Cônego Marinho, né? Gibão na época era Cônego... Não, na época em que eu comecei a trabalhar no Gibão, nós ainda pertencíamos à Januária. O processo de emancipação política de Cônego Marinho, Bonito, foi posterior a esse trabalho que a gente começou a realizar. Então, eu fui presidente de associação aos 16 anos de idade, com muita responsabilidade, né? Fui professora, fui catequista, dava aula para essas crianças e também eu ensinava esses meninos a buscar a sua religiosidade, né? E, na verdade, então aí começou todo esse trabalho com o povo. E eu sempre amei mexer com pessoas, né? Sempre amei o povo. E
Com 22 anos de idade, o Cônego Marinho já era emancipado e eu participei ativamente do processo político de emancipação do Cônego Marinho. Fui eleita pela primeira vez como vereadora aos 22 anos. Aí eu já era casada, já estava casada, né, com Pedro Eugênio. Nesse período, a minha segunda filha, muito pequenininha, mas nunca desisti. Eu sempre falo o seguinte, que eu considero um exemplo para os meus filhos, um exemplo de luta, um exemplo de garra. E muitas pessoas questionavam, mas você deixa seus filhos tão pequenos? Eu falei assim, não, eu não deixo os meus filhos pequenos, eu encho os meus filhos de amor e de exemplo, né? Vânia, você foi uma das primeiras vereadoras do município do Cônego Marinho, então, né? Ali começou a sua carreira política? Ali começou, eu fui a primeira vereadora, juntamente com Raquel Marinho, né, minha colega, que eu gosto demais, que eu tenho o maior respeito e admiração. Nós duas, mulheres, fomos eleitas pelo Cônego Marinho e aí nós não paramos mais, né? Logo em seguida descobrimos que a minha comunidade do Gibão pertencia politicamente falando ao Bonito de Minas, né? Automaticamente eu como sendo do Gibão, nós fomos para o Bonito e aí nunca mais parei, né? Disputei uma eleição vitoriosa no Cônego Marinho como vereadora aos 22 anos, depois para o Bonito, eu fui a 5ª mais votada no Cônego Marinho, depois no Bonito, no meu segundo mandato, a primeira mais bem votada, depois a 3ª vez mais bem votada novamente, depois fui vice-prefeita, disputei a eleição, perdi para a prefeita, não desanimei porque eu tinha um sonho em mostrar para a comunidade e principalmente para as mulheres da roça, mulher que às vezes pensam que não tem força suficiente, coragem suficiente de que é possível uma mulher que nasceu na zona rural, na roça, que lutou, que sofreu, mas que é possível a gente alcançar os nossos objetivos. Aí eu fui eleita prefeita e hoje eu não tenho dúvida nenhuma que, gostando algumas pessoas ou não, a gente está fazendo um dos melhores trabalhos que um prefeito pode realizar no município. É mais difícil ser prefeita e mulher? É mais complicado? Ainda tem preconceito? Tem. É muito difícil porque o que eu observo, apesar do grande respeito que eu tenho pelos homens, nós, mulheres, precisamos trabalhar dobrado para poder provar nossa competência. Então, no início, foi um pouco difícil para eu poder demonstrar que eu não sou apenas a Vânia carinhosa, né? A Vânia que é tranquila, porque eu sou muito leve na minha gestão e eu procuro ter muita leveza ao fazer gestão pública. Em alguns momentos eu tenho que ser dura, muito dura, mas com leveza e que às vezes dureza a gente consegue alcançar os nossos objetivos. E eu penso que a gente tem alcançado. Vânia, nos próximos programas a gente vai falar sobre as suas obras, o seu trabalho, tudo que você vem fazendo no Bonito de Minas. Como eu falei no começo do programa, hoje a gente quer conhecer aquela Vânia mulher, mãe, esposa, para o pessoal conhecer essa Vânia. Talvez tem pessoas que só conheçam a Vânia prefeita, né? Ali na prefeitura. E você abre seu coração aqui e conversa com a gente hoje. Mas a gente sabe que essa mulher guerreira também passa por situações difíceis. Seu marido, né? Problema de saúde muito sério. Sua mãe. Como é que você lida com tudo isso? Muita coisa, né, na cabeça. Como é que você consegue driblar essas situações? Passar por tudo isso?
Não é fácil mesmo. Aí eu corro o risco de me emocionar, né? Meu marido teve um problema seríssimo de saúde, um infarto, um câncer que nós, assim, tivemos a coragem de expor para a sociedade que ele estava com um câncer, até para dar o exemplo de que o câncer existe, mas ele fazendo o tratamento correto, é possível a cura e ele está sendo curado, ele já vai ter alta, mas no início foi muito difícil, mas por opção nós decidimos compartilhar com toda a população de Bonito a situação que ele estava vivendo, até para dar o exemplo. Recentemente eu tenho assim, vivido momentos muito difíceis e às vezes a gente tem vontade de desistir. Muitas vezes eu tive vontade de desistir. Minha mãe com um grave problema de saúde em Ribeirão Preto com a minha irmã, porque é a única que tem um momento que pode cuidar da minha mãe agora, e eu, assim, dividida entre a política, entre a dedicação, porque eu sou muito dedicada naquilo que eu faço. Quem me conhece sabe muito bem disso. Qualquer coisa que eu faço com muito amor e dedicação, e eu tenho que viajar para visitar minha mãe, para poder auxiliar os meus irmãos no cuidado com a minha mãe. Eu tenho muitos desafios, sim, com os filhos, né? Porque qual é o pai e qual é a mãe que não tem desafio com os filhos? Mas a gente está sempre ao lado deles. Eu tenho uma relação muito boa com o meu marido, a gente tem muita fé, a gente acredita muito em Deus, todos os dias juntos. O nosso primeiro ato ao amanhecer, fazer uma oração juntos, porque essa oração, essa união que me faz, de fato, vencer todos os obstáculos que a gente se propõe a cada dia. A gente sabe que o Bonito de Minas é uma cidade turística, linda, tem uma festa tradicional, né, secular. Agora, além de tudo isso, de todas essas vantagens que o Bonito oferece, tem alguma coisa a mais que você acha que falta, que você tem um sonho, que gostaria que tivesse no Bonito, um sonho que você tem vontade de realizar durante sua gestão? Sim, eu tenho um sonho e a gente tem trabalhado esse sonho, que é assim, fazer com que as pessoas sejam mais unidas no Bonito, sabe? Eu acho que toda cidade pequena, ela tem suas desavenças, todo mundo conhece todo mundo. Eu acho que eu quebrei um pouco o paradigma político de que adversário político, você tem que bater no adversário político, você tem que perseguir adversário político, você não pode cumprimentar um adversário político, e essa não é a minha mentalidade. Eu tenho procurado fazer uma gestão leve, onde as pessoas sejam respeitadas, né? Respeitadas nas suas opiniões, respeitadas na sua liberdade de escolha, respeitada no seu ir e vir. Então, assim, a gente tem trabalhado isso e eu tenho muita fé em Deus de que a gente possa dar continuidade, que outros que lá chegarem no futuro, porque eu não serei eterna, né, na administração, por força da lei, a gente tem os momentos de entrar, de sair, eu espero que outros possam chegar e dar continuidade a um projeto que não é um projeto só de construção do Bonito de Minas, mas é um projeto de harmonia, né, entre os amigos e entre as famílias e entre as pessoas que vivem hoje no Bonito. Então, minha visão de futuro é que o Bonito seja um lugar bom de se viver, né? Num futuro recente, num futuro longo também, que seja um lugar bom de se viver, com harmonia, com paz, com tranquilidade. Bom, nos próximos programas nós vamos falar sobre o seu trabalho, sobre as suas obras, tudo que você vem fazendo e vai fazer no Bonito de Minas. Eu quero te agradecer e te fazer uma pergunta. Tem alguma pergunta que eu não te fiz que você gostaria de ter respondido aqui?
Como o objetivo desse primeiro programa é falar um pouco de mim, eu penso que eu consegui abrir o meu coração, né? Falou tudo o que queria? Falei tudo o que eu queria, mas eu gostaria de deixar uma mensagem para as mulheres. Falar que nenhum sonho é impossível, né? Eu falo isso onde eu vou. Nenhum sonho é impossível. E nós temos que mostrar a nossa força, a nossa garra, a nossa competência. Porque o lugar de mulher é onde ela quer. Não essa foi a frase mais perfeita que eu já ouvi por aí. E na política também, né? E na política. Agora, o número de mulheres está aumentando aí no cenário político. Graças a Deus. E você é uma das pioneiras aí, sim, né? Sim. Quando eu me candidatei a prefeita nessa última eleição, eu propus que nenhuma mulher seria candidata num partido onde eu estivesse para completar a cota. Não. Seria candidatas para ser reeleita, para brigar, para ir à luta, né? E nós alcançamos isso. Então, hoje, o Bonito, nós temos 4 vereadoras, nós temos uma prefeita, nós temos a presidenta da Câmara, nossa amiga e querida Joelma, que é presidenta da Câmara. Então, assim, e eu tenho orgulho, em qualquer lugar que eu vá, eu falo sobre esse feito de Bonito de Minas. Vânia, obrigado pela presença. Até o próximo programa. E a gente tem muita coisa para falar aqui, né? E você que está aí do outro lado, muito obrigado pelo carinho da audiência. E a gente volta no próximo programa com o Café com a Prefeita. Vânia, aqui no nosso programa de todo final de semana. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo. Você assistiu Café com a Prefeita, uma produção da Prefeitura de Bonito de Minas, abordando assuntos de interesse daquela comunidade.